Você vai ouvir agora uma palavra com o pastor Erinaldo Silva. Juízes 4:12 diz assim: e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Guarde esses nomes: Monte Tabor, Sísera, os personagens dessa leitura. Agora vamos para o Salmo 46:9. Quem sabe de cor e salteado já sabe até o que é que a gente vai ler. Salmo 46:9, irmãos. Desculpa, 46:9. Salmo 46:9 diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E você pode se assentar e dizer amém. Quero louvar a Deus também, que eu esqueci, pela vida da minha esposa, minha filha Lídia, meu filho Kelvin. Vamos completar dia 29 de fevereiro, 26 anos de casado, mas não tem 29 esse ano, né? Então, vai ficar mais para frente. Queridos irmãos, eu vou trazer uma mensagem com muito temor, com muita consciência da parte de Deus, e eu quero pregar uma mensagem com o tema a equipe de Deus. Quem já trabalhou em equipe alguma vez, irmãos? Trabalhar em equipe, quando a equipe tem um bom gestor, um bom coordenador, não tem coisa melhor, porque quem está fazendo a gestão da equipe tem entendimento, tem sabedoria, tem experiência para treinar aquela equipe ter resultados e produzir com o seu trabalho. E eu estava olhando esse texto que lemos em Juízes 4, a Bíblia nos conta em Juízes 4 a história de uma juíza em Israel chamada Débora. Na verdade, ela foi a única mulher que foi juíza. A época dos juízes em Israel aconteceu do ano 1390 até o ano 1030. Foi um período de 360 anos que os juízes começaram a anunciar as verdades de Deus através de uma manifestação do Espírito na vida deles. A época dos juízes foi justamente a época pós-Josué. Todos nós sabemos que Israel saiu do Egito pela mão poderosa de Deus através de Moisés. Josué é usado para introduzir Israel na terra prometida, para fazer a divisão das tribos, mas a ideia de Deus não era que houvesse um rei, um monarca, um gestor sobre o seu povo, porque Deus queria que a nação de Israel fosse um reino oficialmente, um reino que fosse teocrático, ou seja, que ele fosse o Senhor, que ele fosse o gestor, e que não aparecesse homem. Mas as pessoas pensaram diferente, e a Bíblia diz no capítulo 3 de Juízes, que quando Josué morreu, os anciãos que acompanharam o trabalho de Josué, continuaram ensinando para o povo a lei que Josué tinha recebido através de Moisés, e as pessoas foram obedecendo. Só que o tempo foi passando, aqueles anciãos foram sendo recolhidos por Deus para a eternidade, e o povo foi se esquecendo de Deus. E quando se esquece de Deus, é muito fácil de entender. Quando o ser humano se esquece de Deus, o inimigo começa a achar aquilo que chamamos de brecha, e ele começa a ter legalidade, e ele começa a trabalhar. E Deus começou a ver a aflição do seu povo, e Deus levanta o primeiro juiz chamado Otoniel. E Otoniel foi um certo juiz muito abençoado, que durante 40 anos Israel ficou sossegado. Como é que funcionava esse negócio dos juízes? O juiz recebia uma porção do Espírito de Deus, não era o Espírito Santo dado como hoje, quem buscar, quem crer, recebe. Naquela época, o Espírito do Senhor era dado por porção para missões exclusivas de Deus, para tarefas determinadas por Deus. E esse moço Otoniel recebe de Deus essa graça. Depois dos 40 anos, Deus recolhe ele, o povo começa a se corromper. Depois de um tempo, Deus levanta um homem que era esquerdo, chamado de Eude. Depois de Eude se levanta Sangar. E a quarta juízes
juíza que aparece em Israel é a Débora, e o último do juízo, o 14º, que é bem conhecido, é Samuel. Agora, é interessante que nos tempos de Débora, como é que funcionava o trabalho de um juiz? O juiz, ele julgava as pequenas causas das 12 tribos de Israel. As pessoas iam aonde o juiz estava, contava as suas causas, e o juiz resolvia aquela situação através de conselho. Só que Deus começou a usar Débora no ministério profético. Aquilo foi algo assustador para os judeus, porque até então eles só tinham acompanhado o trabalho de homens, o de Otoniel, o de Eude e o de Sangar. Mas Deus usa quem quer, Deus faz o que quer. Deus é Senhor, Deus é quem dita as regras, Deus é quem abre a porta, Deus é quem fecha a porta, e Deus levanta esta mulher. E quando Deus levanta Débora, Israel está vivendo durante 20 anos, o texto de Juízes 4 diz isso, numa situação complicada. Por quê? Porque havia um rei em Canaã chamado Jabim. Esse rei chamado Jabim, a Bíblia destaca em Juízes 4 que ele tinha 900 carruagens de ferro. E por causa desses carros de ferro, por causa da estratégia de guerra desse rei chamado Jabim, através do seu comandante chamado Císera, ele durante 20 anos oprimia Israel violentamente. Não era uma pequena opressão, era uma opressão tão grande que os judeus estavam vivendo em uma situação caótica. Mas a Bíblia diz em Juízes 4 que eles resolveram orar, e quando se ora, se tem resposta. Eu nunca vi um crente resolver orar para Deus ficar calado. Eu vou profetizar nessa santa tribuna: quem tiver disposto a orar, Deus está disposto a agir. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória. Vou repetir para você memorizar, porque a repetição é didática para o aprendizado. Se você estiver disposto a orar, Deus está disposto a agir. O clamor chegou aos céus e Deus usa Débora e diz: Débora, eu vou montar uma equipe. Agora é interessante que numa equipe, pastor Júnior Cardoso, nunca tem pessoas iguais. Uma equipe não é formada com pessoas da mesma altura, do mesmo nível intelectual, da mesma condição financeira. A equipe muitas vezes tem pessoas que têm ideias diferentes, têm personalidade diferente, mas a visão da equipe é a mesma. É fazer aquilo que o gestor está determinando. E Deus diz: Débora, mande chamar Baraque, filho de Abinoão, e diga para ele que eu, o Senhor, vou entregar nas mãos dele todo o exército de Jabim. Eu vou entregar Císera, capitão do seu exército, e eu vou entregar os 900 carros de ferro. Irmãos, Débora acreditava na voz do Deus eterno, naquilo que Deus falava. Ela não se demorou, mandou chamar a Baraque, e Baraque veio, e ela disse: Baraque, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Baraque não questionou, disse: pode dizer. Ela disse: Deus mandou lhe dizer que você pegue 10 mil homens. Esses 10 mil homens, eles têm que ser apenas de 2 tribos de Israel. É claro que Israel tinha 12 tribos, tinha a tribo de Judá, tinha a tribo de Levi, tinha a tribo de Zebulon, tinha a tribo de Assé, tinha a tribo de Naphtali, tinha a tribo de José, tinha a tribo de Zebulon, tinha a tribo de Gad, tinha a tribo de Ruben. Mas Deus disse: eu quero que essas 2 tribos sejam as tribos de Naphtali e de Zebulon. Só essas 2 tribos você vai pegar 10 mil homens e vai subir a um monte chamado Tabor. O monte Tabor aparece 3 vezes na Bíblia. É o chamado Monte da Transfiguração. O monte Tabor, ele fica a 17 quilômetros do mar da Galileia. Ele fica a 525 metros acima do nível do mar. E foi neste monte, porque Deus escolhe lugar, Deus escolhe o tempo, Deus escolhe as pessoas, Deus escolhe o momento para fazer o milagre na vida de quem Ele quer fazer. Agora Deus está montando a equipe. Na equipe Deus tem Débora, a mulher profetisa que tem a palavra. Agora na equipe
Deus tem um homem chamado Baraque. Agora na equipe, Deus tem 10.000 homens da tribo de Naphtali e de Zebulon. Mas a equipe ainda não está montada. Quando Baraque recebe a orientação de Débora para subir ao monte Tabor com os 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon, ele diz para aquela mulher: eu estou disposto a fazer o que Deus está mandando, mas eu tenho uma reivindicação para fazer. E Débora disse, Débora era uma mulher do acordo, era aquela mulher que sabia falar, mas também sabia ouvir, porque tem tempo de falar, mas tem tempo de ouvir, tem tempo que é melhor ficar calado do que falar. Eu vou profetizar que quando você se calar, Deus vai falar por você. Quando você se calar em algumas situações, tem gente aqui nesse culto, eu vou falar, tem gente aqui nessa tribuna, que até reunião às escondidas, com seu nome citado, já teve, e você nem sabe, mas fique calado, mesmo se um dia souber, porque Deus está pelejando por você. O conselho do adversário vai ser desmanchado, porque enquanto você está calado, Deus está trabalhando por você. Débora disse: Baraque, qual é a reivindicação? Ele disse: eu vou e cumpro tudo que Deus está mandando, mas tem um detalhe: eu quero que você vá conosco para a batalha. Eu já vi alguém, pastor Júnior Cardoso, chamar Baraque de frouxo, de covarde. Eu gosto muito de pesquisar a fundo e tentar extrair da vida dos personagens bíblicos aquilo que é real. Eu gosto de arrancar a exegese do texto para que a gente possa falar aquilo que a Bíblia está dizendo. Sabe por que é que Baraque chamou Débora para ir para a batalha? Porque Baraque reconheceu que com Débora estava a palavra. Ele sabia que com 10.000 homens ele não tinha condições de vencer o numeroso exército de Jabim. Ele sabia que Císera, capitão do exército de Jabim, era um general qualificado para vencer batalha. Haviam muitas conquistas que Jabim tinha tido por causa de Císera, mas Baraque reconheceu que a palavra na boca de Débora ia fazer toda a diferença. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que no Salmo 138, verso de número 2, está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ei, quando se fala da palavra, Deus disse: eu coloco minha palavra acima do meu nome. Ei, outra coisa interessante, Isaías sabia dessa verdade. Quem gosta de Bíblia? Quem gosta de Bíblia? Isaías sabia dessa verdade. Capítulo 55, versículo 11, sabe o que é que o profeta Isaías disse? A palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Aí chega Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Deus diz: Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Velar significa tomar os cuidados cabíveis e necessário, proteger a palavra para cumprir. Ezequiel 12, 28, o profeta diz que a palavra que saísse da boca de Deus se cumpriria, não seria retardada. Aí vem Jesus ensinando a palavra. Em Mateus 24, 35, Jesus diz: passa céu, passa terra, passa o mar, mas a minha palavra não há de passar. Sabe por que você está aqui hoje, crente? Por causa da palavra, a inefável, a bendita, a gloriosa palavra de Deus está em você. Baraque acreditava na palavra. E Débora disse: tudo bem, eu vou, mas tem um segredo aí nessa sua petição. Baraque estava decidido a servir. Quando você está decidido a servir, você não está atrás de cargo, você não está atrás de fama. O pastor Júnior, eu admiro muito o senhor, sempre comento na minha casa, mas a minha esposa, o pastor Júnior é vice-prefeito, um conhecido, e ele está em grandes eventos, mas também vai em igrejas pequenas, está em tudo que é lugar, uma simplicidade. Por quê? Porque Deus vai levar ele a lugares altos. Vai sim, eu disse, eu tenho certeza, mas ele está reconhecendo que quem faz isso é Deus e é tudo para Deus. Débora disse: Baraque, eu vou, mas a honra desta vitória não será sua,
Alguém já disse que Débora bateu no peito e disse: eu serei honrada. Mentira, não está na Bíblia. Débora está falando de mais um membro da equipe, de uma mulher anônima, que Deus está trazendo para a equipe, chamada Jael. A equipe de Deus está sendo formada. Tem Débora que tem a palavra, tem Baraque que tem estabilidade e humildade para reconhecer a necessidade da palavra. Tem 10 homens que vão subir ao Monte Tabor. Agora está aparecendo essa mulher anônima. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Só tem 2 mulheres na Bíblia que são chamadas de bendita, a mãe do Salvador, e esta mulher chamada Jael. Quem conhece a Bíblia sabe que não tem nenhuma outra mulher chamada de bem-aventurada, com exceção dessas 2, porque Deus traz do anonimato para honrar. Você não está entendendo? Ei, tem gente aqui nesse culto que está no anonimato. Está no meio de pessoas, mas está no anonimato. Calma, Deus está treinando você. Calma, que para tudo tem um tempo. Calma, que o tempo do anonimato passa. Quando Deus resolve mostrar a sua chamada, o seu ministério, não precisa de ninguém para empurrar você. Deus toma você pela mão direita. Agora Deus precisa colocar na equipe dele para fechar 2 elementos da natureza. Deus vai usar o Monte Tabor. No texto que lemos em Juízes 4:12 diz que Baraque subiu com Débora e a equipe ao Monte Tabor. Quando ele subiu no monte, avisaram a Sísera, capitão do exército de Jabim. Deixa eu explicar para você uma coisa. Enquanto Baraque está vivendo uma vida comum, não tem destaque nenhum, ninguém está preocupado. Na hora que Deus mandou ele subir ao monte, 575 metros acima do nível do mar, lugar de destaque, disseram logo para Sísera. Sísera ficou invocada e disse: quem é esse Baraque? Não é assim que dizem de você? Quem é esse crente? Quem é esse crente que agora é prefeito da cidade? Quem é esse crente dono desse mercado? Quem é esse crente que está andando nesse carro que custa 250 mil reais? Estão dizendo por aí, quem é esse crente? É um crente que tem o nome escrito no céu, no livro da vida, que tem a unção do Espírito Santo, que tem uma promessa, que vai morar no céu, mas está desfrutando das bênçãos da terra. Deus vai fechar a equipe. O último membro da equipe de Deus, em frente ao Monte Tabor. Eu já disse para algumas pessoas que quando eu for em Israel, eu quero ir em alguns lugares, se Deus permitir, mas eu quero ir em 2 lugares específicos. Eu quero ir no Monte Tabor, esse monte aqui, e eu quero ir no Ribeiro de Quizon. Só para eu olhar para a Bíblia e dizer: isso aqui eu preguei e vivi. Deixa eu explicar para vocês. O Ribeiro de Quizon passava em frente ao Monte Tabor. Eu disse para vocês que Deus trabalha com equipe. Deus pega este ribeiro, chamado Ribeiro de Quizon, um lugar de poucas águas, que na época da seca nem água tinha. Ele tem um comprimento de 70 quilômetros. E Deus manda Baraque subir o Monte Tabor, e Deus diz: quando tu estiver no monte, Baraque, eu vou atrair os inimigos. Deixa eu explicar uma coisa para você. O projeto, se tiver pronto, Deus vai executar. Como é que está sendo as suas orações? Como é que está sendo os seus projetos? Ou você está deixando acontecer por obra de uma casa? Ei, crente precisa ter projeto. Por quê? Porque você tem uma coisa em você chamada unção. Essa unção não é só para a gente rodar na igreja, que é muito bom rodar, pular, fazer os aviãozinhos, mas a unção faz pelo menos 3 coisas em você. Primeiro, a unção faz você chegar aonde nunca chegaria.
havia uma geração tão destacada por Deus como os crentes que têm unção. A unção faz você chegar onde você nunca chegaria. A unção faz você ser o que você nunca seria. E em terceiro lugar, essa unção que está em você faz você ter o que você nunca teria. Alguém ali já entendeu, já pegou. A unção faz você ser quem você nunca seria. A unção faz você ter o que nunca teria. E a unção faz você chegar aonde você nunca chegaria. Isso é promessa da palavra de Deus. Baraque entende que Císera está chegando com o exército. E sabe onde é que Císera está? Na Bíblia. Juízes 4, você pode chegar em casa, você não vai dormir hoje antes de ler Juízes 4. Deus é estrategista. Eu estou sentindo uma coisa aqui muito verdadeira, pastora. Pastor Júnior, eu estou entendendo que Deus está permitindo algumas coisas até aleatórias acontecer, porque faz parte da estratégia dele. Faz parte do projeto. Sabe por quê? Císera descobriu que Baraque está lá em cima do monte. Porque estava dentro do projeto. Baraque pega uns 900 carros de ferro. Os cavaleiros, sabe o que acontecia com os carros de ferro? Os carros de ferro haviam 2 cavalos que puxavam esses carros. Quem conhece a história, vá lá que você vai descobrir. Havia em cima desse carro de ferro um arqueiro, camarada que lançava a flecha. E havia o homem que lançava a lança. Quando os carros de Jabim saiu para a guerra, a primeira coisa que eles faziam, os cavalos pisavam por cima dos soldados inimigos. Não morreu com a pisada dos cascos dos cavalos. Havia o homem que tinha a flecha, o arqueiro, que lançava a flecha e o camarada morria. Não morreu com o pisar do cavalo, nem com o atirar da flecha. Havia a lança. O soldado resistiu a essas 3 habilidades, esses 3 ataques do exército de Jabim. Em quarto lugar, ele jogava o carro de ferro, tirava dos cavalos e jogava em cima do povo. Mas aqui no Salmo 46, eu fiz questão de ler com vocês de propósito. Salmo 46, 9 está escrito assim: Deus vai cessar a guerra. Deus quebra o arco, Deus corta a lança e Deus queima o carro no fogo. Vamos lá, vamos recapitular para você entender a mensagem. Eu quero ir para a conclusão. A equipe de Deus tem 6 personagens. Primeiro, Débora com a palavra. Segundo, Baraque com a estratégia e com a obediência. Terceiro, Jael, uma mulher anônima. Quarto lugar, 10 homens da tribo de Naphtali e Zebulon, estão lá no monte, nunca tinham nem brigado, estão lá sem saber o que entender. Irmão, tem hora que você está na equipe e não entende. Tem gente na equipe de Deus e não entende. Hoje você vai sair daqui descobrindo que você faz parte da equipe. Você tem suas utilidades. Na hora de Deus, Deus vai te usar como uma flecha da mão do valente. Você é da equipe. Ei, faça uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas vou pedir aqui. Olha o irmão do lado assim, com o rabo de olho assim, meio disfarçado. Se ele estiver sorrindo é porque ele é da equipe. A equipe está montada, a estratégia de Deus está pronta, os 6 elementos da equipe de Deus estão prontos: Ribeiro de Quizon e o Monte Tabor. Agora eles chegam, Císera chega com os seus 900 carros cheios de moral. Císera podia dizer assim: já vencemos há 20 anos esses inimigos, o que é que eles estão fazendo, esses poucos homens num monte desse aí? Mas aquele dia Deus tinha entrado na briga. Quando Deus decide sair na frente, a Bíblia diz em 1 Crônica 14, 14. Deus disse: Davi, quando você vir
um estrondo por cima da copa das amoreiras, eu estou saindo na frente. Quando Deus sai na frente, abre-se porta. Isaías 45, 2 e 3, Deus disse: eu irei adiante de ti. A primeira coisa, eu vou endireitar os caminhos tortos. Segundo, eu vou quebrar os portões de bronze. Terceiro, vou despedaçar os ferrolhos de ferro. E quarto lugar, eu vou dar as riquezas encobertas, aquilo que você não tem condição de conquistar, por causa da unção de Deus que está em você, haverá conquista de Deus para você. Agora deixa eu ilustrar aqui para você entender. Quem está entendendo a mensagem? Pastor, mas não vai fazer que nem aquele irmão contou esses dias, não. Perguntaram para ele: irmão, como é que estava o culto lá? O encontro dos profetas estava bom demais. O pastor pregou sobre o que eu nem sei. Eu sei que eu rodei, pulei, estava bom demais. Não, irmão, pegue os dois, viu? Chegou os dois cavalos puxando o carro de ferro. E está lá o arqueiro e o lançador. Aí Císera deu o comando. Císera disse: para cima. Quando eles começaram a se ajeitar, eu vou mostrar na Bíblia. Quando eles começaram a se ajeitar para atacar, subiu um monte. Eles não estavam vendo que Deus estava invisível, mas estava. Quando a vitória foi conquistada, no capítulo 5 de Juízes, marque isso aqui que eu vou dizer, versículo 22. Vou repetir, Juízes 5, 22. Débora e Baraque cantaram o chamado cântico da vitória. E Débora disse: os cascos dos cavalos se quebraram no ribeiro de Quizon. Eles começaram a se movimentar. Deus começou a quebrar os cascos dos cavalos e os cavalos caíram. Mas eles ainda têm, irmãos, o cara da flecha para atirar ainda. Mas a Bíblia diz que Deus quebra o arco. Mas eles ainda têm a lança. Mas a Bíblia diz que Deus corta a lança. Mas eles ainda têm um carro e não é nem motorizado. Mas se a Bíblia diz que Deus queima os carros no fogo, ninguém tem nada a ver com isso, porque Deus é Senhor. Ele manda, Ele pode, Ele faz, Ele traz a existência. Diz Hebreus 4, 17, o que não existe. Deus começou a trabalhar. O ribeiro de Quizon começou a borbulhar água. É a Bíblia que diz no canto de Débora. Começou a borbulhar água, a água começou a subir. Deus começou a vir em uma tempestade. Débora, no canto que o pastor Júnior disse, que o Senhor veio pisando os montes. O tempo começou a escurecer. O tempo de Deus começou a fechar contra o inimigo. E Deus começou a trabalhar. Deus começou a fazer. O exército de Jabim começou a se desbaratar, a ser despedaçado. Os 10.000 homens que estavam com Baraque desceram do monte e começaram a usar a espada. Deus começou a trabalhar, mas aconteceu uma coisa ali naquele combate que deixou Baraque triste. O que foi? Císera fugiu. E Deus tinha dito que ia entregar Císera na mão dele naquele dia. Eu gosto de Deus, porque com Deus não tem mentira. Eu gosto de Deus, porque com Deus não tem arrodeio. Ele faz e pronto, Ele diz e está dito. A visão de Deus é diferente da nossa, a percepção de Deus é diferente da nossa, o agir de Deus é diferente do nosso. Enquanto a gente está fazendo o projeto, já tem a resposta. Enquanto a gente está arquitetando o plano, Deus já tem a vitória em forma de resposta. Camarada correu, mas Deus tem um membro da equipe chamada Jael, a mulher anônima que estava nas tendas de Ebé. Císera foge e Baraque vem perseguindo ele, desesperado. Irmãos, o que é que passou na cabeça de Baraque naquele dia? Eu quero que você entenda essa revelação da Bíblia. Tem coisas que Deus já determinou sobre sua vida, e você creu. No dia que Deus usou o profeta, você chorou, se jogou, acreditou. Deus ainda usou outros para confirmar e não se cumpriu. Aí dá aquele desespero. Parece que os profetas não falam mais a verdade. Parece que os profetas estão abrindo a boca e Deus não cumpre mais. O profeta tem a palavra. Deus tem um fator chamado tempo. Baraque vem desesperado. Agora
tem uma coisa interessante. Deus disse a Baraque que ia dar a vitória sobre Cícera naquele dia, e ele saiu perseguindo, ele não desistiu. Esse é o segredo do crente que tem unção. Esse é o segredo do crente que tem a direção, do crente que tem a promessa. Está tudo ao contrário, mas ele diz: mas eu tenho a promessa. Eu sei em quem tenho crido. O filho daquela senhora está nas drogas. Está todo mundo dizendo: seu filho está ameaçado de morte, mas ela está na oração. Ela está orando. Eu preguei numa igreja esses dias, o Marco estava lá, eu contei, irmãos, que quando a minha mãe, pastor Edu, há 30 anos atrás, descobriu que eu usava droga, ela me chamou num canto, eu tinha 13 irmãos biológicos, família grande, ela não espalhou para ninguém, ela disse: eu vou orar por você e Deus vai pegar você. Minha mãe começou uma campanha, eu acredito muito em campanha de oração. Minha mãe orou 7 quarta-feira, primeira, quarta, eu continuei na droga, segunda, quarta, tá eu na droga, terceira, quarta, eu estou na droga. Quando estamos caminhando para a quarta semana, domingo de manhã, eu acordei com vontade de ser crente. Eu disse para uma irmã biológica que eu tenho, chamada Lúcia, eu quero ir para a igreja, mas você ser crente. Ela já tinha me convidado um monte. Ela disse: você vai nada, você promete e nunca vai. Eu digo: eu estou decidido. Eu estava tão perdido que nem uma calça, a chamada calça comprida eu tinha, eu só usava bermuda. Peguei uma calça do meu irmão emprestada, eu digo: eu vou para a igreja. E fiquei lá esperando o pastor chamar para aceitar Jesus. Aí aceitei Jesus, pastor Edu, dia 2 de novembro, dia de finado, de 1992. Aí os meus amigos disseram que ele não vai passar do Natal, que as festividades de Natal, lá no Natal no Nordeste é forró e daí por diante. E disseram: ele não passa do Natal. Passei o Natal na igreja. Aí disseram: ele não vai passar da virada do ano, que ele gosta do Réveillon, de um lugar específico, que não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Ele não vai passar, passei o Réveillon na igreja. Apelaram para o carnaval, disseram desde menino que ele pula carnaval, ele gosta do carnaval de rua. Passei o carnaval na igreja. Apelaram para as chamadas festas julinas do mês de junho lá do Nordeste. Ele gosta de dançar quadrilha. Ele não vai passar. Passei as festas julinas na igreja. E agora eu estou gritando depois de quase 30 anos: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E olha o resultado: casei com a mulher mais bonita lá da minha cidade. E filhos. Baraque não desiste. Vai atrás de Cícera. E Cícera não é por coincidência, é por ação de Deus. Irmãos, eu vou profetizar nessa santa tribuna que o que vai acontecer no meio dos teus, nas suas finanças, no seu ministério, há vontade diretiva e permissiva de Deus. Eu quero que você saia desse culto hoje com o coração tranquilo, sabendo que você está em batalha, mas está debaixo de promessa, está debaixo de direção de Deus, está debaixo da vontade de Deus. Faça isso e você vai ser um crente mais feliz. Cícera chega na tenda de Jael. Jael não era amiga do pessoal de Israel, estava só na região. Não tinha relacionamento. O marido dela era amigo de Cícera. E ele chega e diz: eu preciso de um apoio. Ela diz: pode entrar, meu senhor. O texto de Flávio José, ele disse que ela deu leite azedo para ele, que era bom para repor as energias e para dormir. Agora tem um segredo aqui: quando ele dorme, a Bíblia diz que ela pega uma estaca da tenda. Agora isso é interessante. Quem faziam as tendas eram as mulheres. Era um trabalho pesado, mas era um treinamento de Deus. Tem irmãs aqui que fazem parte da equipe que Deus está treinando você. Pastor, minha carga é pesada, eu ainda tenho que trabalhar fora para ajudar no orçamento. Calma, Deus está treinando você. Trabalhar não mata ninguém, pelo contrário, traz crescimento. Já é treinada a fazer tenda, vai lá.
com sabedoria para a tenda não cair. Enquanto Cícera está lá, dormindo, ela está fazendo, pastor Júnior, mas ela não sabe, viu, pastor Edu, que o que ela está fazendo é para Deus tirar ela do anonimato. Ah, você não entendeu. Está dizimando. É plantação para Deus tirar do anonimato. Já me questionaram, eu estava num grupo esses dias de obreiro, de pregador, e começaram a dizer, a brigar para não dizimar. Eu digo, com licença, que eu sou dizimista desde novo convertido. Oh, né? Com licença, porque eu creio no Deus que me ajudou, e dízimo não é pagamento, é gratidão. Ela pega a estaca, vai lá e crava sobre a vida de Cícera, que estava dormindo, e ele morreu na hora. Agora vem Baraque desesperado. Cadê a promessa, Deus? Tem gente assim. Deus, cadê a promessa? O Senhor disse que ia entregar, cadê? Nem estou mais vendo. Tem coisas que Deus disse que vai fazer, você não está vendo, não é? Tem. Ah, pastor, Deus disse que não acontece, mas vai acontecer. Vai acontecer porque Deus tem o tempo certo para você. Deus não vai adiantar a bênção. Primeiro tem que ter o preparo. Ela matou o Cícera. Baraque chega, ela diz, meu senhor, está aqui o homem que você está procurando. Aí quando Débora canta o cântico da vitória, Débora faz questão de chamar ela de bendita, e entra para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Porque fazia parte da equipe. Quem faz parte da equipe entra para a história. Quem faz parte para a equipe entra para o memorial. Ei, fique de pé com permissão do pastor. Fique de pé, vá ficando de pé. Quem é da equipe fica de pé. Vá ficando de pé. Isso, devagarinho. O Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente. Enquanto você se prepara, e fazer um movimento qual você nunca sentiu. Dê lugar à voz do Espírito de Deus. Vai pegar, Gilvão? Um dó maior aí. Ela é sutil, tal como a brisa que vem vindo. Já pegou? Tão aconchegante e agradável, sim. Deixa o Espírito de Deus encher sua alma de prazer. Algo novo e bom você vai conhecer. O pastor da minha igreja disse para mim assim: não cante não, Erinaldo, eu vou orar por você. Eu quero orar por você que faz parte da equipe. Ei, se Deus falou com você nesta noite, algo neste lugar, venha para frente que nós queremos orar por você. Com permissão do pastor e da liderança, venha para frente, eu quero orar por você. Se Deus falou com você e você é da equipe dele, venha para frente que eu quero orar por você e quero orar por você. Aleluia. Venha para frente, venha. Deus vai fazer um milagre. Deus tem um milagre para você. Deus tem uma cura para você. Olha aqui. Deus conhece os 206 ossos que você tem no seu corpo nessa noite. Deus vai fazer um check-up no seu corpo aqui nessa noite e vai liberar unção de cura sobre este lugar. Venha para cá, você que faz parte da equipe, você que não está vendo a bênção nas suas mãos, mas sabe que Deus está trabalhando. Você que acredita que Deus está fazendo, nós vamos orar, porque os céus de glória estão abertos sobre esta casa. Pode cantar, pastor. Não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação vai muda naquela hora. Quando ele chega, e ele já chegou.
veio. Sinta ele aí, ele veio. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Vai, 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 vai. Levante a sua mão. Você está sendo curado. Você está sendo renovado, porque ele veio. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar como Vai manifestando a unção. Vai trabalhando, Deus. Vai trabalhando, Deus. Muito louvor. Vai adorando, ele está na casa. Segura aí. Escuta aqui, quem acredita em milagre? Quem está aqui nesse culto, seja sincero com você, com Deus e com essa igreja. Quem sofre da coluna? Vem aqui para frente, por favor, vem cá, irmão. O senhor está bem pertinho aqui. Ô meu queridão, mas ele aí, tá. Vem cá. Você acredita em milagre? Quanto tempo você sofre da coluna? Há uns 25 anos. Sério? 25 O anos. que é que os médicos disseram que tem na coluna? Bico de papagaio, nervo ciático. Ela sabe? Diga aí, irmã. A senhora crê em milagre? Pastor Edu, eu sei que o senhor acredita em milagre. Eu orei pela coluna de uma senhora, numa igreja bem pequenininha. Eu perguntei quem tinha problema na coluna. E o nosso dever é orar. Porque quem faz é Deus. Quando eu terminei de orar, sabe o que é que aquela senhorinha, sem ninguém mandar, eu não fiz propaganda não. Ela se estou falando língua e curada. Irmão, Jesus ainda cura na casa dele. Jesus ainda faz milagre. É você que ora para Deus curar quem entra nesse lugar. Eu acredito num Deus que faz milagre. Eu prego isso há quase nesses 30 anos, desde novo convertido que eu prego. E minha filha estava comentando comigo esses dias. Quantos milagres nas cruzadas que nós já fizemos. Levaram uma criança para mim, no meu braço. Eu me senti até Valdomiro Santiago naquele dia. Jogaram no braço, para eu abraçar a criança. E disse, pastor, esse menino tem uma doença degenerativa nos ossos. Tem 6 anos de idade, ele não fica mais em pé. Eu abracei aquele menino, tinha uns 50 obreiros lá no púlpito comigo. Eu digo, vamos orar, porque nós orando, Deus pode fazer algo aqui. Quando terminou a oração, eu botei o menino em pé, ele ficou. A mãe, a tia e a avó, que não era nenhuma crente, estava no culto porque um crente chamou. O menino ficou em pé, ela quis segurar. Eu digo, segura aí, vamos fazer o teste. Ou Jesus cura. Se Jesus não curar, ele é Jesus do mesmo jeito. Aqui não precisa dele curar ninguém para provar. Aí o menino deu o primeiro passo, a mãe queria segurar. Eu disse, calma, vamos fazer o teste. Deu o segundo. Aí, irmão, eu me animei. Mandei o povo sair do meio, botei o menino para correr. Aceitou Jesus chorando. A mãe, a tia e a avó. Isso foi no sábado. Na segunda, irmão, eu voltei lá. A mãe dela disse, a mãe do menino disse, pastor, o problema agora é outro. Eu disse, qual é? O menino está dando trabalho demais correndo. Eu creio que Deus trouxe você e a esposa, né? Para adorar e Deus tocar na sua coluna. Deus, o Senhor conhece os 206 ossos do corpo. Toda a arcada óssea do corpo deste homem. O Senhor sabe o que é que tem na coluna dele. E eu acredito no poder do nome de Jesus. Jesus, eu quero pedir só uma coisa ao Senhor nessa noite. Coloque a mão do Senhor na frente da minha. Coloque a mão do Senhor. E marque este moço nesse encontro dos profetas. Porque a glória vai ser do Senhor.
A honra vai ser do Senhor. Ele vai ter testemunho desse milagre para contar. E o nome do Senhor vai ser exaltado. E você diga amém. Veja aí alguma coisa que você não podia fazer com a coluna. Faça um teste aí do que você não podia fazer. Como é? Fazia muito tempo que eu não conseguia abaixar as costas. Eu sou muito ruim de cantar, mas eu estava sentado ali, sabe? Você canta já. Eu estava sentado ali e veio na minha mente todinha, nega, um hino antigo que diz assim: somente um toque seu, Jesus, para alguém ser curado. Somente uma palavra sua e o mar se acalma. Só tua presença e tudo acontece. Qualquer estrutura estremece diante do seu poder. Só precisamos de um toque de Jesus. Uma segunda pergunta: quem entrou com dores aqui? Está sentindo o quê, irmão? Vem cá você, menino, chega também. Está sentindo o quê? Está doendo agora? Olha aqui, ó. Filma isso aqui, Marcos. As pernas. E eu tenho o médico decretou, né, que eu tenho aquele que dá nos ossos, que vai enfraquecendo os ossos, que é osteoporose. E daí faz um ano tem que voltar de volta no médico para ver, para me poder. Deus aí vai fazer o médico surpreso. Parece que eu estou vendo a cena quando ela volta. E você tem o quê? Está sentindo o quê agora? Agora? Vem para cá, chega. É a Bíblia que diz: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A igreja tem essa virtude. A igreja tem essa unção. A igreja tem essa autoridade. E Deus tem dito que está levantando uma geração de homens e mulheres ungidos para curar os doentes. Vem aqui, moço. Você, vem cá. Por favor. Como é seu nome? Gabriel, vem aqui. Você acredita em milagre? Vem cá. Deus, coloca uma unção de cura sobre as mãos do Gabriel. Bota na cabeça dessa irmã. Senhor, libere uma unção de cura sobre as mãos do Gabriel. Deixe este sinal na vida desta tua serva que está com dores nos rins, todo o cálculo renal, as pedras dos rins, que seja expelida pela mão do Deus da Bíblia, da Cassura Bandarai, que o Deus de Débora opere aqui agora. Tem uma unção de cura liberada aqui. Amém. Irmã, procurador aí nos rins. Respire. Está chorando já aqui. Aqui ninguém precisa de emocionalismo. Nós precisamos de realidade do Deus que cura. O Deus da igreja, o Deus dos crentes ainda cura. Como é que tá? Não está sentindo dor? Sério? Sério. Filma isso aqui, irmão. Isso aqui. Deus está sendo glorificado. Olha aqui para mim, irmã. Onde é que estava doendo aí? Bata o pé assim. Dá para não quebrar a cena. Como é? Tá mais doendo. Nem vai mais voltar. Quem mais está doente aí? Eu já vou voltar para o pastor. Quem mais? Está sentindo o que, irmã? Sério? Vem cá, peraí, vem cá. Como é que é? Os tendão do braço estão nas costas. Todos os dois braços já foi operado. Eu sinto dor direto. A senhora crê em milagre? Creio. Jesus amado. Vale, bota as suas mãos ali sobre ela, desça ali. Desça por lá para não cair. Bota as duas mãos aqui. Jesus vai colocar a mão dele na frente da mão dessa menina.
Moça, menina, no homem, isso. Ora, estenda as mãos de você. Quem tem a mão santa, sem ira e sem contenda, Deus vai operar, porque Ele é Deus, Ele faz, Ele está interessado em curar. Deus, coloque a tua mão na frente da mão desta adolescente e toque no corpo da tua serva, que precisa de um milagre. Aquilo que o médico não pôde fazer, o médico foi até a sua condição, até o possível, mas o Senhor é um Deus de impossível, e eu creio nisso. Eu sei o que é passar por uma UTI. Eu tenho 4 pontos de safena no coração e tenho 5 stand. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, está em minha família de testemunho. E Deus usou alguém e disse: pastor, Deus propôs sua vida para salvar almas e curar. Procura a dor aí, irmã. Levanta os braços. Oh, glória! Oh, Deus de milagre! Eu não conseguia levantar assim. Sério, irmã? Não, Meu Deus, que coisa linda, pastor Edu. Ela não podia fazer. não. Faça de novo, faça. Está curada aqui no encontro dos profetas em Itajaí. A mulher não podia levantar os braços, mas Deus tocou nela e ela está curada. Está curada. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer aceitar Jesus agora? Vim para a equipe dos salvos. Vim aqui para frente. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Esse encontro de profeta, Deus preparou toda essa festa por causa de você. Para mudar a sua vida, para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Pastor, eu estou afastado. Mas tem alguém para Jesus aqui. Já valeu a noite. Deus vai salvar, vai mudar, e vai tratar e vai usar. Quem crê que Jesus vai receber Eduardo hoje? Meu Deus, vai ter uma festa linda. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou me reconciliando com o Senhor. Me toma nas tuas mãos, me limpa no teu sangue e me use nas tuas mãos. Deixa eu orar por você. Aqui está este moço que está voltando para os atos da tua casa, e eu quero abençoar a vida dele. Deus, eu ministro sobre a vida dele em nome de Jesus, e eu creio no milagre. Eu quero agradecer a oportunidade de voltar para quem é de direito, pastor da igreja. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui. Você acabou de ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Erinaldo Silva. Uma produção Visão Vídeo, Facebook Marcos Visão, Instagram Visão.vídeo e WhatsApp 47 99101 6019.